Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx, continuando os vídeos sobre report, dashboards dentro da ferramenta DataVis, né? Hoje a gente vai aprender como fazer mapa, como fazer esses gráficos visuais de localização, geolocalização, vamos mexer com objetos espaciais ou objetos geográficos, então vou ensinar para vocês como fazer isso. Para isso nós vamos seguir uma série de 3 vídeos, tá? Nós vamos precisar de pelo menos 3 vídeos para conseguir fazer esse reporte geográfico, beleza? Então vamos começar hoje com esse vídeo aqui sobre Create Points. Bora lá? Então, pessoal, aqui vocês podem ver a minha tela do Alteryx, né, já projetada para vocês, né? O componente que a gente vai usar hoje, ele pertence a essa categoria aqui, ó, de espaciais, tá vendo, ó? Spatial Objects ou objetos geográficos, tá bom? Componentes geográficos. Spatial Objects é um dos formatos de campos que a gente tem quando a gente tá lá colocando a lista de campos no Select, por exemplo, tá? Que se vocês quiserem ver mais sobre isso, tá no componente Select, o vídeo aqui no canal, na playlist sobre ele, tudo bem? Então, esse é um dos tipos de campo que a gente pode ter no nosso banco que são usados para criar essas informações geográficas, essas informações de geolocalização, tudo bem? Então, para criar um reporte de geolocalização, a gente precisa criar objetos espaciais dentro do nosso banco de dados. Como que a gente faz isso? O que é mais normal de acontecer é a gente ter um banco de dados que tenha longitude e latitude. Quando a gente tem esse campo que tem longitude e latitude, a gente consegue começar a criar esses pontos de geolocalização para o Alteryx colocar no mapa para nós, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai começar criando esses pontos para o Alteryx localizar no mapa. Então, se você estiver tirando a certificação Advanced e alguém te perguntar lá na prova qual componente que ajuda a localizar o ponto, o objeto central de geolocalização, é o componente que a gente vai mexer hoje, que é esse aqui, ó. Create Points, tá bom? Então a gente vai clicar nele e vamos nesse Open Example. O Alteryx já abriu para nós na tela, né? Os exemplos de como usar esse componente. Na verdade, só tem uma forma, né? Que é criar os pontos, então ele só traz uma e eu vou explicar para vocês. Então, ó, primeiro vamos analisar o nosso banco de dados, a nossa entrada. O que a gente tem na nossa entrada? Nós temos aqui, ó, os nomes, os telefones das pessoas, das lojas, né? Então são lojas de pet, ó. Então a gente tem as lojas de pet, os telefones dessas lojas de pet e a latitude e longitude dessas lojas, aonde elas se localizam. Então a gente tem isso aqui no nosso text input, tá inserido. Então a gente vai usar essas duas informações para criar pontos que ajudem o Alteryx a localizar no mapa, tá bom? Então a gente tem esse banco, conectamos o Create Points que tá na aba espacial. Se você não localizou aí no seu projeto, você pode ir na barra de pesquisa, escrever Create Points, ou você clica no mais aqui, ó, no cantinho, bem no cantinho. Não tá aparecendo na tela de vocês, porque eu tô dando um zoom nessa parte aqui pra gente entender melhor, mas aqui no canto das suas categorias, vai ter uma setinha de mais, que ela significa adicionar ou remover categorias. Aí é só você clicar nela que aparece esta janela, você seleciona a categoria de espacial e você vai ter os componentes aqui, tá bom? Entre eles o Create Point, que é esse primeiro, beleza? Então, com o componente inserido, olha o que ele fala, ó. Qual é o campo que você tem na base que eu tenho que usar como longitude? No nosso caso, o campo chama long. De repente, no seu banco de dados tem outro nome, você lista aqui. E qual é o campo que eu vou usar como latitude? No nosso caso, é o campo lat. E aí ele vai, por padrão, né, você usa aqui, ó, o fields are lat long floating points. O que é floating, né? Eles têm este formato já flutuante, né? Então é o padrão de campos latitude e longitude. Se você encontrar algum erro nisso, você pode usar a segunda opção, que é integers, tá? Que aí é multiplicado por 1.000.000. É a latitude e longitude que você quer que ele ache. Então, é a sua referência multiplicada por 1.000.000. Esse é o formato do seu campo para ele se localizar no mapa. Por padrão, a gente vai nessa primeira aqui, tá, pessoal? Geralmente, o seu banco vai ter esta primeira informação aqui. Então, você já deixa ela aqui no default e dá um run.
Basicamente, configuração super simples, né? Coloquei qual é a longitude, dei o run, ele me traz no meu output do componente, ó, vamos dar uma olhada aqui, eu tenho uma última coluna que ele criou chamada centroid, tá vendo? Ó? Se eu for no input do componente eu não tenho essa coluna, no output do componente eu tenho essa coluna centroid. É esta informação dessa coluna que o Alteryx vai utilizar para criar um mapa. Então, tanto que ele fala, para você ver o que está aqui dentro, usa o componente browse, que aí você vai conseguir visualizar o que foi criado. Então, a gente vai lá na nossa aba em Out, vamos pegar o componente browse, vamos colocar ele aqui. Vamos dar um Run. E olha só, no componente a gente já consegue ver que ele já usou isso como mapa, tá vendo, ó? Então ele já criou alguns pontinhos no mapa. Só que tá horrível isso aqui, né, pessoal? Vamos combinar, ó. Ele já te falou que ele entendeu que isso é um mapa, mas com o mapa com fundo branco, uns pontos em vários locais, assim, você não consegue entender muito bem o que é isso. Por esse motivo é que a gente tem um outro componente, que é o Report Map, né? Que é um componente que a gente vai aprender melhor daqui 3 vídeos aqui no canal, mas hoje eu já vou dar um cheiro do que esse componente faz para vocês. Então a gente vai nessa aba Reporting, vamos pegar esse Report Map aqui, esse é o componente, colocar ele aqui no meio. Ó, coloquei ele no meio do meu fluxo, tá? Vou baixar aqui um pouquinho só para o texto não ficar atrapalhando vocês. Deixa eu tirar esse texto daqui. Para quem não sabe, né, aquele texto é um comentário, tem o componente comment aqui no canal. Dá uma olhada lá no vídeo que vocês vão entender como é que funciona. Se eu clicar aqui no meu Report Map, que eu coloquei aqui, ó, não vou explicar em detalhes, tá, pessoal? Vou explicar só o suficiente para vocês conseguirem visualizar melhor o que foi aquele Create Points que a gente fez, tá bom? Clica nele, vem nessa parte aqui do Reference Base Map aqui, ó, que tá None, nenhum, e coloca a segunda opção. Qualquer uma dessas funciona, tá? Esses aqui são templates de mapa que já tem pré-configurados no Alteryx. A gente vai entender melhor daqui 2 vídeos aqui no canal, tá? Mas por hoje a gente vai só nessa opção aqui, ó. Alteryx Lite Most Recent Vintage. Quando eu coloco isso, ó, se eu der um Run, olha o que vai acontecer. O Report Map, ele é um componente que ele precisa de uma referência de Spatial Object. Então, você precisa criar Spatial Objects para ele conseguir entender que isso é mapa e desenvolver uma visualização. Ó. Reparem que nessa parte superior, ó, a gente já tem um visual de mapa no fundo e os pontos. Para você enxergar melhor como isso ficou, a gente pode ir lá no componente Browse. E agora, no componente Browse, olha só, está renderizando, beleza. Eu posso vir aqui agora e clicar para ver numa New Window. E ele deu um erro aqui, ó. Ele não conseguiu transformar automaticamente. Se você encontrar esse tipo de erro, o que que a gente faz, ó? Vamos tirar o browser de novo. Ele teve problema para renderizar, tá bom? A gente vai pegar, ó, a saída do nosso report agora é esse polígono, tá bom? Vamos entender melhor mais para frente. Por hora não vou explicar isso para vocês. Vamos colocar esse browser aqui de novo e vamos dar um run novamente, só para ele pegar essa saída e entender o que ele tem que fazer para mostrar para nós. O browser. Agora quando a gente vem no browser, ó, simplesmente deletei e pus de novo, tá, pessoal, para ele conseguir entender. Venho aqui, coloco numa nova janela para ficar melhor da gente enxergar, né? Coloco aqui numa nova janela. E aí eu já consigo ver, ó, exatamente no mapa, tá vendo, ó? Esse aqui é na Rivertown, a cidade, em Casper, Gillette, Buffalo, Sheridan, tá vendo? Então, aqueles pontos que antes estavam num fundo branco, a gente não conseguia entender exatamente onde eram. Agora que a gente colocou o Report Map, a gente conseguiu colocar um fundo visual que apresentou esses pontos para nós, tá bom? Então é assim que a gente faz para começar a criar um reporte de mapa dentro do Alteryx. Usa o Create Point se você tiver a referência de latitude e longitude, se você tiver o Spatial Object, mais para frente eu vou explicar para vocês direitinho nesse componente Report Map, tá bom? Então criamos os pontos a partir da latitude e longitude, colocamos esses pontos num Report Map,
modificamos o fundo do mapa só para ficar uma visualização mais agradável, fomos lá no browser, conseguimos enxergar isso no mapa, tá bom? Começamos a criar um mapa dentro do nosso Alteryx. Pessoal, então esse foi o Create Point. Agora, antes de eu continuar falando, quero te pedir, gostou desse vídeo? Tá gostando da playlist de Alteryx? Não esquece, pessoal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, ajuda a gente a chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos, beleza? Conto com você aí do outro lado, tá bom? Essa é a primeira parte desses componentes que ajudam a gente a construir mapa. Agora vão ter mais 2 vídeos para eu mostrar para vocês em detalhes, até que a gente chegue numa visualização de mapa completa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!